Box 52, onde a gente pensa e fala sobre ônibus, mobilidade e transporte. Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Box 52, um podcast que a gente fala, pensa, elucubra, discute sobre ônibus, mobilidade e transporte. Eu sou o Samuel de Lima e este é o nosso terceiro episódio, a nossa terceira viagem. Curiosamente, cerca de 7 ou 9 meses depois da gravação do segundo episódio. Pois é, tivemos uma grande distância de gravação, tentando entender como trazer as informações, como processar tudo o que acontece dentro do assunto, né? Transporte. Tem muita gente falando, tem muita gente conversando a respeito, e a perspectiva ou é sempre através da ótica dos operadores, das transportadoras, de quem trabalha com isso, ou sob a ótica da torcida, dos busólogos, dentro dos quais eu me incluo, como os meus ônibus na estante que eu tenho aqui, fora os que não estão aparecendo. Mas falta uma análise ainda dentro da perspectiva do usuário. Não só do usuário, mas de alguém que usa, alguém que vê, alguém que sente as agruras do transporte, né? E a gente começa esse terceiro episódio, essa terceira viagem, tratando justamente de uma empresa que deixa de prestar esse serviço tão necessário, tão essencial para a população, especialmente o transporte rodoviário urbano, que é a TCB, a Transportes Coletivos Brasília. A Transportes Coletivos Brasília, ela é uma empresa de 64 anos de existência, ou seja, está aí desde que Brasília existe, e por muito tempo foi a empresa monopolista, uma empresa pública que prestava o serviço de transporte inicialmente no regime de monopólio, apenas ela prestando, e que paulatinamente foi transferindo suas operações para a iniciativa privada. Culminou neste ano passado, até 2024, ela tinha uma frota reduzida, apenas cerca de 18 ônibus elétricos aqui em Brasília, prestando somente na região da Esplanada e em algumas outras linhas de baixa demanda. Essas linhas foram encerradas conforme o William França noticiou no dia 20 de janeiro no jornal Correio da Manhã, na sua coluna Brasilianas. Ela deixa de operar ônibus urbanos, minguada a uma condição de quase amadorismo nas suas operações, sendo que os usuários, conforme o William noticia, né, transmite, os usuários não tinham nem uniformes. O pessoal estava usando camisetas de time de futebol, regatas. Os ônibus, apesar de bem conservados, estavam também no limite da vida útil. A empresa ela não encerra as operações. Há uma mudança de foco para transportes de pessoas com baixa mobilidade, pessoas com deficiência, pessoas que precisam fazer transporte para hospitais, né, para efetuar aqueles procedimentos recorrentes, como hemodiálise e outros procedimentos periódicos, né? Então, pessoas que têm dificuldade, elas agendam o transporte e é realizado por meio de vans, né? Mas o transporte urbano, transporte de passageiros, ele deixa de ser prestado no que é uma infeliz
tendência, né, de não apenas privatização do transporte, mas de concessão de todos os serviços de transporte urbano para a iniciativa privada. Neste sentido, a TCB ela é, salvo engano, salvo melhor juízo, a última empresa pública de transportes de passageiros e uma das mais antigas. A mais antiga, a empresa Carris de Porto Alegre, do qual este podcaster foi um feliz/infeliz usuário na sua infância e adolescência. A Carris ela foi privatizada no passado, foi vendida para a empresa de transportes coletivos Viamão, da cidade vizinha de mesmo nome na região metropolitana. Ainda opera sob o nome com a qual ela é detentora desde que prestava o serviço de transporte por meio de bondes, né? Daí a Carris, né? Enfim, a partir de então, a última sobrevivente também encerra esse serviço. E a gente tem a ideia inicial de que o serviço de empresa pública ele é naturalmente deficitário, de que ele é mais oneroso para a população, de que ele não tem tanta qualidade quanto o privado. Mas essas empresas, tanto a TCB quanto a Carris, elas foram criadas numa época em que não havia ou interesse ou envergadura da iniciativa privada para prestar esses serviços de transporte de forma tanto bem escalonada, no sentido de frota, no sentido de recursos humanos, quanto possibilidade de financiar esse serviço, de que ele tenha sustentabilidade. Vamos lembrar que o transporte, tanto urbano quanto rodoviário, ele é relativamente recente. Agora que estamos na segunda década do século XXI, alguns desses serviços estão completando 100 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas esse tipo de prestação é realmente recente. Tanto no transporte rodoviário, em que não haviam estradas, né? Não havia estradas que conectassem as cidades, né? Tanto é que o transporte de pessoas ele era inicialmente, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, era prestado por diligências, por carruagens, aqui no Brasil no lombo de burro, de cavalo, em cidades, em regiões que tinham rios navegáveis por meio de navios, por meio de barcos, né? Tanto transporte marítimo, por cabotagem também. E somente lá nas décadas de 20, 30, a partir do impulso rodoviário, especialmente no estado de São Paulo, com a abertura de estradas, né, desbravamento de picadas e transformação destas em estradas, como a rodovia Washington Luiz, a Anhanguera, a BR que depois se tornou a Via Dutra, né, possibilitou aí a disseminação do transporte de passageiros. No Rio Grande do Sul, a gente pode colocar, por exemplo, o transporte de linhas, né, as chamadas linhas que conectavam as colônias às cidades as cidades maiores. Aí, a partir daí, começaram a surgir iniciativas familiares, né? O patriarca que comprava ou alugava um caminhão e fazia essa chamada jardineira, que é basicamente colocar bancos na caçamba e a partir daí iniciar um serviço de ônibus. E nas grandes cidades, esse serviço ele iniciou com os bondes. As grandes cidades, a capital, por exemplo, Rio de Janeiro, em São Paulo, tiveram inicialmente a prestação por meio de empresas estrangeiras, francesas e inglesas, e daí
a partir de então, com a saída dessas empresas, por inúmeros motivos, né, motivos econômicos, crises econômicas ou próprio desinteresse, foram encampadas pelos governos da época. Então, as empresas públicas as empresas públicas, especialmente de ônibus, elas supriram uma demanda que não tinha, seja interesse, seja envergadura da iniciativa privada para prestar. Mas, além de tudo, a partir do momento em que essas empresas iniciais de familiares, que começaram com 1, 2, 3 ônibus, foram crescendo, houve naturalmente uma mudança de paradigma dessas empresas públicas. Elas deixaram de ter uma capilaridade para a cidade toda e passaram a autorizar, né, por meio das prefeituras, a prestação desses serviços pelos operadores privados. Desde então, esses serviços eles tiveram uma mudança de enfoque. O serviço público deixou de ser onipresente para prestar um serviço de referência. Aqui eu estou pensando tanto na Carris de Porto Alegre, que foi um modelo até o início dos anos 2000, quanto a própria TCB. A partir do momento em que foram transferindo as linhas para a iniciativa privada, eles ficaram com linhas ou mais rentáveis ou mais cheias de gente, né? Aqui as linhas transversais de Porto Alegre, T4, T5, T2, né? Aqui em Brasília a linha grande circular, né? Que conecta as asas sul e norte até hoje. Ou seja, essas linhas de grande demanda ainda tiveram esse enfoque público. Primeiro porque essas empresas, a partir do momento em que elas concorrem com a iniciativa privada, elas mantêm ainda, ou mantiveram, nesse ponto, um caráter de referência. Vamos manter a prestação desses serviços de forma modelo. Assim como a gente presta, os operadores privados devem seguir essas diretrizes, seja pela conservação dos ônibus, seja pelo cumprimento de horários das linhas, seja pelo intervalo de passagem entre um carro e outro. No momento em que não havia ainda a expectativa ou a ideia de regulamentar esses serviços, no que hoje se considera como a economia regulada, né? No que no transporte rodoviário interestadual hoje é feito pela NTT, que regula isso, nas prefeituras, nos serviços urbanos, no estado para os serviços intermunicipais e também metropolitanos. Não havendo ainda essa estrutura regulatória, nem havia o que se pensar nisso, a própria prefeitura, a própria empresa fazia esse trabalho. Houve momentos em que, na insuficiência da prestação do serviço privado, a própria empresa pública se encarregou de prestar esse serviço de novo para o resto da cidade. Houve um encampamento das linhas, tanto em Porto Alegre em 1988, como em São Paulo, pela Companhia Municipal de Transportes Coletivos, a CMTC. Houve uma abertura e houve um fechamento do mercado, em que novamente se repensou como o transporte agora numa ênfase mais regulatória, até por conta da evolução desses conceitos, né, lá pelos anos 80 e 90, e trouxeram, então, reautorizaram, ainda não havia licitação, reautorizaram para os operadores privados, de acordo agora com diretrizes mais sólidas. Olha, você não pode transportar gente no teto, você não pode transportar mais do que X passageiros dentro do que o carro suporta. Então, tudo isso com uma perspectiva tanto de melhoramento do sistema quanto do conforto do usuário. E a gente fala que, mas o transporte até hoje não é confortável.
Aqui em Brasília, por exemplo, o transporte não é confortável sobre qualquer aspecto que se analise. Os ônibus são ou muito pequenos, as linhas são muito longas, fazem muita volta, enfim. E de fato ainda há uma estrutura regulatória muito deficiente, pensando em Brasília, mas também nas outras cidades do Brasil, em várias outras cidades do Brasil. Mas ainda assim há evolução. E no que nos concerne a essa notícia do encerramento da TCB, não é um fechamento, mas é um encerramento muito do indesejável. É justamente a perda do modelo de transporte. O modelo de transporte que as outras empresas privadas precisam seguir, dentro da estrutura regulatória já existente. Os ônibus da TCB, eles eram, da última compra a partir de 2018, eram ônibus elétricos, ou seja, menos poluentes, né? Ônibus a bateria. Eram ônibus com ar-condicionado, com piso baixo, ou seja, proporcionando, ou melhor, mostrando não só à população, mas para os operadores privados, como deve ser prestado o serviço de transporte. Esse modelo não foi seguido, nunca foi seguido, especialmente em Brasília, considerando, né, todos os operadores privados que já prestaram e que prestam aqui nessa cidade. Mas ainda assim, temos o que se chama de um modelo a ser seguido, um espelhamento para os outros operadores. É uma perda muito, muito grande, apesar das poucas linhas que ainda eram prestadas pela empresa, linhas que não tinham uma contraprestação econômica sustentável, ou seja, a empresa sofria prejuízo, e aí, como a gente bem sabe olhando o jornal, né, prejuízo de empresa pública é motivo para fechamento. Há diversas contestações a esse pensamento. Vamos colocar aqui uma empresa pública, ela não tem obrigação de gerar lucro. É sempre preferível que ela seja sustentável por si mesma, mas assim como temos o exemplo aqui da TCB, a empresa pública ela tem a função primordial de prestar um serviço, especialmente um serviço onde não há ou interesse ou excelência do operador privado. Foi assim por muito tempo lá em Porto Alegre, com a Carris, lá pelos anos 90, início dos anos 2000, foi uma empresa muito premiada pela excelência de seus serviços. Buscando no Google, aí dá para verificar na biografia deles quais foram esses prêmios, né? Mas por diversos momentos tiveram o reconhecimento de melhor empresa de transporte público do país. Isso se perdeu, né? Isso se perdeu de lá para cá. Mas ali havia, de fato, a excelência, com sustentabilidade, inclusive, tanto na prestação de serviço quanto no lucro de suas operações. O que vem, aí a questão. Ora, o que mudou de lá para cá? Houve um desinteresse na gestão, houve a falta de trazer gestores competentes para gerir essas empresas, ou apenas um desinteresse simples e ideológico dos novos gestores que foram assumindo de lá para cá? Talvez um pouco dos dois. A gente vê ultimamente a venda de ativos públicos, não só do transporte, mas também de outros serviços, aliás, de serviços essenciais, como como prestação de abastecimento de água e distribuição de energia elétrica para operadores privados, operadores muitos dos quais não têm boa fama no mercado e que mesmo assim arrematam em leilões muito questionados, inclusive de forma jurídica, seja pela tipiez dos editais de concessão e leilão, seja pela forma atabalhoada
em que foram concedidos à iniciativa privada, especialmente para essas empresas de péssima fama. E, infelizmente, quem acaba arcando com o ônus da má prestação do serviço é justamente a população. A população que estava, se não acostumada, e aí voltando aqui à questão as empresas públicas de transporte urbano, já estava acostumada com ou uma prestação que foi notavelmente degradada de forma injustificada ao longo dos anos. A gente vê isso aqui em Brasília, por exemplo, no serviço do metrô, em que há um baixo financiamento dos serviços, né? O serviço não é sustentável de forma financeira, não porque não há população, mas porque não há investimento. A população usa e havia uma crescente de de usufruto do sistema de transporte metroviário, que só foi interrompido pela pandemia. E, em contrapartida, havia um claro sucateamento tanto dos carros quanto da estrutura, da infraestrutura, da conservação das estações, algo que, aliás, não foi interrompido, foi continuado a partir do encerramento, né, do período da pandemia, né, do isolamento social e tudo mais. E mesmo agora, voltando aos níveis de uso de movimentação pré-pandemia, ainda assim a gente percebe que o serviço está cada vez mais instável, com interrupções, com incêndio dos carros, com blackouts nos trilhos, enfim, de realmente algo tétrico no sentido para a gente que acompanha, né? Algo realmente triste de ver. Né? Houve, e se vocês notarem pelas tabelas de prestação de contas, né? Há um claro esvaziamento do subsídio desse transporte. Em São Paulo, a gente vê um serviço que funciona muito bem, tanto o serviço do metrô de São Paulo quanto o serviço dos trens metropolitanos, que é prestado pela CPTM, né, a Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos, se não me engano é essa a sigla. A gente vê privatizações acontecendo, ideias de leilões sendo completamente onerosos para o Estado, no sentido de que o Estado vai vender esses serviços, mas vai arcar com os custos de financiamento, os custos de ampliação do sistema de conservação, em formas realmente muito questionáveis. Ora, se você vai gastar essa grana toda para manter o serviço com a concessão privada, por que não manter pública? Sendo que a pública, apesar dos pesares, apesar das interrupções aqui e ali, ainda assim é um transporte aprovado pela população, é um transporte que hoje já foi muito pior. Hoje ele supre muito bem a demanda da cidade, é claro. Não o suficiente, nunca é o suficiente para uma megalópole do tamanho de São Paulo, região metropolitana, mas há uma evolução muito clara. E a gente vê ainda as péssimas experiências para a população, e aqui, população, quando eu digo, é no sentido de Estado, né, porque a população ela é detentora do patrimônio do Estado e do dinheiro que é orçado e pago, né, para essas empresas. A gente vê a linha amarela, por exemplo, apesar de muito bonita, ela tem condições de concessão completamente desfavoráveis. Ela tem prioridade na Câmara de Compensação das passagens, aquelas passagens integradas. Ela recebe primeiro que as empresas do sistema metropolitano, tanto o metrô de São Paulo, CPTM e outras empresas que fazem parte lá do bilhete único. Há uma prestação muito
muito onerosa ao Estado, no sentido de que ele precisa compensar de uma forma bastante pesada, na falta de palavra melhor, para a empresa quando há uma baixa, quando há uma redução de passageiros, como a gente viu, por exemplo, na pandemia, quando a média de passageiros transportados não alcança, o Estado ainda é obrigado a pagar compensações, indenizações que são muito onerosas. Então, como o Plumurb diz, né, o blog Plumurb, né, que é ótimo, inclusive, ele diz que a iniciativa privada não tem iniciativa, ele se refere justamente a isso. O operador, ele, quando quer entrar, ele não quer arcar com os riscos da operação. Isso a gente vê muito no transporte. A gente vê, por exemplo, nas concessões rodoviárias de BRs e estradas estaduais, que as empresas elas prestam serviços ruins a partir de leilões em que há um deságio completamente fora da própria sustentabilidade do serviço. Isso ocorreu, por exemplo, na BR-040, de Brasília, aqui de Brasília até Juiz de Fora, se não me engano. Houve outros condicionantes ainda, houve uma perda de financiamento, mas o risco não foi considerado para essa empresa, para esse empreendimento, e no final das contas eles tentaram entregar a concessão e para a população ficou aí com 10, 15 anos de serviço medíocre nas estradas, pagando pedágio e com a conservação deixando a desejar, com ampliações, duplicações deixadas, não é nem pela metade, mas cerca de 10% do que eles deviam entregar apenas entregues. Mas voltando a transportes coletivo Brasília, é muito tenso verificar que a falta dessa empresa não vai ser suprida pelos operadores privados. Como dito anteriormente, quem deveria ver a empresa como modelo não vê. Até hoje, os ônibus em Brasília são extremamente desconfortáveis, mesmo os novos que estão chegando agora dentro do regime de licitação, né, dentro do que foi acordado para a renovação do transporte. Esses ônibus estão vindo com atraso, esses ônibus estão vindo agora com ar-condicionado por força de lei. Aliás, uma lei que está sendo discutida judicialmente, até por conta do que não era previsto no contrato inicial. Né? Mas ainda são ônibus que, se você comparar com cidades de igual tamanho ou até menores, são ônibus que não são feitos para a realidade brasiliense. A cidade ela é amplamente conhecida pelas vias largas, pelo asfalto de boa qualidade. Agora nem tanto por conta das chuvas, né, e por conta, infelizmente, do asfalto que aparentemente tem baixa qualidade, está sendo levado pelas águas. Então buracos estão aparecendo por toda a cidade e a Secretaria de Obras, o Departamento de Estrada de Rodagem, não conseguem recapear em igual frequência das chuvas. Né? Mas isso é assunto para outro podcast. No que concerne aos ônibus, são ônibus de piso alto, são ônibus, na grande maioria, ainda com motor dianteiro, que carregam, se não me engano, entre 30 e 45 passageiros. Considerando que a cidade é a terceira maior do Brasil, e aqui não só Brasília, o Distrito Federal inteiro, né, considerando como município, é o terceiro maior do Brasil, esses ônibus eles são claramente pensados para revenda para cidades menores. Por exemplo, capitais do Nordeste, cidades do interior, né, que realmente tem esse perfil de vias ou não pavimentadas ou pavimentadas de forma mediana, que realmente exigem melhor
melhor robustez da suspensão. Então são ônibus mais baratos, pensados para revenda e que não suprem de forma alguma a necessidade e a quantidade de gente a ser transportada. São ônibus muito pequenos. Não há ônibus para uma cidade que é a terceira maior do Brasil, com mais de 3 milhões de habitantes, quase não temos ônibus urbanos articulados. E nessa última renovação, os ônibus articulados anteriores, tirando o BRT, salvo o melhor juízo, eles foram trocados para ônibus pequenos, ônibus de 12 e 13 metros. Ou seja, houve uma redução na capacidade transportada, em vez de uma ampliação do sistema, uma ampliação do serviço. Diz-se muito que Brasília é uma cidade amigável ao carro, mais amigável ao carro, e isso é correto. Diz-se muito que Brasília não pensa no transporte coletivo, isso também é correto. E a falta de uma empresa como o TCB, que tanto no artigo do William França, quanto no deputado Marcos Maciel, ele detalha melhor como foi a decadência desse serviço. Na época da estabelecimento dos serviços padrão, dos serviços articulados, a partir do exemplo de Curitiba, Brasília foi uma das primeiras cidades a trazer esses ônibus no mesmo modelo para cá. Na época, lá pelos anos 50, em que havia já um grande estressamento do sistema, e se hoje já é realmente crítico, imagina naquela época, né? Brasília foi uma das primeiras cidades a implementar o Papa-Fila. O Papa-Fila era um ônibus, na verdade era uma carreta, em que os passageiros eram transportados no que se considera o semi-reboque, né, de uma carreta. Ou seja, o caminhão, cavalo, trator, vai puxando o semi-reboque, que é o módulo de passageiros, que é um ônibus, né? Enfim, além de Brasília, São Paulo também usou os Papa-Filas, aqueles ônibus Fenemé, aqueles cavalos tratores Fenemé, com FNM, e que era, digamos, o vovô do ônibus articulado, do chamado minhocão. É muito triste ver que, neste ponto, especialmente Brasília, segue na contramão e ainda perde a empresa que devia atuar como modelo para os outros, tanto para os operadores quanto para a população que não usufrui desse serviço, porque eles não são dignos de usufruto. Hoje, infelizmente, a cidade sofre nas mãos dos ônibus. Ah, mas está vindo ônibus novo. Sim, está vindo ônibus novo. Está vindo ônibus menores do que estão saindo. Estão vindo ônibus que não transmitem, seja robustez, seja conforto, seja aquilo que a população quer e espera, dentro do que sustenta, tanto pela passagem quanto os subsídios pagos para os operadores. A TCB ela poderia muito bem ser utilizada caso houvesse gestão, caso houvesse interesse e financiamento sustentável. Ela poderia ser utilizada para, primeiro, o transporte por BRT para lugares, para sistemas que não foram completamente implementados. Brasília tem 2 corredores de BRT prontos. Um deles abastece a cidade de Santa Maria, na cidade, no caso o bairro, né, nas localidades de Santa Maria e Gama. O BRT da linha, a chamada anteriormente linha amarela, e agora acho que é BRT Sul, se não me engano. Isso, BRT Sul. Antes dele, havia a construção da linha verde, que inicialmente abasteceria a cidade de Taguatinga, ou seja,
conectaria o bairro de Taguatinga às áreas centrais do plano piloto. O clássico aviãozinho, né, que todo mundo conhece aí dos links da Globo quando vê ao vivo, né, daquelas tomadas lá que tem a Praça dos Três Poderes e tal, mas que ainda hoje é a área central, é para onde a cidade toda converge para trabalhar, para o lazer, né, para a saúde também, educação. Mas a linha verde ela não foi implementada na sua plenitude, ela foi interrompida por conta de milhares de escândalos de corrupção que foram expostos com o governador da época tendo a peça central. Hoje esse trabalho está sendo retomado, as obras foram retomadas, houve uma mudança, né? Estão chamando de BRT Eixo Oeste, e não vai conectar apenas Taguatinga, vai conectar as localidades, os bairros de Ceilândia, outro pedaço de Taguatinga também, né? Ao plano piloto. Aproveitando que já foi construída a linha verde, na estrada Parque Taguatinga, né, Guará, RPTG, e havendo reformas, né, dentro desse escopo. E aqui fica a ideia. A TCB poderia já ter aproveitado a estrutura existente com a não prestação de serviço pelos operadores iniciais. Ela poderia encampar essas linhas ou implementar linhas novas usando esses corredores, conectando a já saturada cidade de Taguatinga ao plano piloto, usando a infraestrutura existente. Infelizmente ela foi relegada ao longo do tempo para usar apenas linhas que não eram economicamente interessantes, como linhas executivas para o aeroporto da cidade, né, conectando aqui a área central ao aeroporto, fazendo a conexão da rodoviária interestadual com a estação central, que era a antiga rodoviária estadual e que é o marco zero da cidade hoje, e se propõe justamente a conectar o centro a todas as regiões, a rodoviária da cidade, a rodoviária de Brasília. Enfim, há uma subutilização proposital, uma desvalorização que deveria ser inaceitável diante do tanto que o transporte público na cidade precisa e merece. Pensa-se muito no que precisa de melhorar a infraestrutura para um bom serviço. Mas às vezes não é preciso tanto não. Dá para fazer muita coisa apenas reorganizando o sistema com os recursos que já se dispõe. Seja com o estabelecimento de linhas troncais, seja com o encerramento de linhas redundantes, ou linhas que fazem muitas voltas e conectam nada a lugar nenhum, algo que infelizmente é muito comum. Linhas que foram aproveitadas do antigo serviço de lotações e de vans e que hoje são prestadas com ônibus, né, esses ônibus de 12, 13 metros. E que realmente a gente percebe que ou há uma dificuldade na prestação, né, desse serviço, porque eram prestados por vans, as vans entravam em ruazinhas estreitas. A partir do momento que ele põe um ônibus para trafegar no lugar, ocorre uma lentidão de serviço, porque o ônibus tem que se apertar em ruas estreitas, passar e deixar passar carros e outros ônibus vindo no contrafluxo, desviar de carros estacionados, veículos estacionados, enfim, tudo isso. E há um grande enfoque, especialmente dos gestores, e agora mais recente ainda, né, que a gente vê, há um enfoque em grandes obras, reformas gigantescas, né, faraônicas do transporte. Há grandes promessas
Mas há o risco de que essa infraestrutura gigantesca não atinja tanto quanto pequenas intervenções. Ora, se a linha atual do ônibus exige que ele faça retornos exíguos, que exijam ônibus de capacidade menor, como há, por exemplo, lá na Ceilândia, né, que é uma cidade, que é uma localidade distante do centro, alguma área que foi por muito tempo considerada periferia da cidade, hoje ela está completamente integrada à tessitura urbana, mas que ainda conserva nas suas avenidas e nas suas ruas estrutura que não comporta de fato um ônibus articulado. Mas, ora, em vez de tu construir uma avenida nova do zero, um corredor novo, em vez de fazer com que a linha faça retornos de curto raio, por que não ampliar esses retornos? Por que não desviar o tráfego para ruas maiores? Para que aí sim se coloque veículos com maior capacidade, veículos maiores, não precisa nem ser articulado. Um veículo de 14 metros, por exemplo, 15 metros, né, como já há regulamentação. Algo que é perfeitamente possível dentro da estrutura regulatória atual, sem a exigência de uma nova licitação. Pequenas intervenções da Secretaria de Obras, do Departamento de Estrada de Rodagem, de todos os entes de infraestrutura da cidade. E que não é feito, infelizmente, e não é pensado nisso. Enfim, perdemos, o Brasil perde uma operadora de 64 anos que tem uma história muito profícua, muito bonita dentro do transporte urbano, claro, considerando as limitações. E que não há, infelizmente, nada que supra, no momento, essa falta. Os operadores privados agora vão continuar fazendo aquilo que fazem, ainda com uma estrutura que não fiscaliza tão bem quanto deveria, e a população perde. Ficamos por aqui hoje e até a próxima. Quando será a próxima? Não sei. Espero que seja não daqui a 9 meses, como está sendo agora.